TV Expo na cobertura da Expo Indústria Maranhão 2025. Voltamos a falar aqui do nosso estúdio de podcast, dessa vez para conversar com o Juliano Siqueira, ele que é diretor de refinaria da Alumar. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. O que você está achando da Expo 2025? A Expo é sempre um sinônimo de um expoente muito grande, né? E nesse sentido, Fábio, a Alumar não pode ficar de fora, né? Nós somos, né, uma empresa, né, grande, geradora de renda, né, de emprego aqui no Maranhão. E a gente, né, pioneira também dessa parceria junto com a Expo, então a gente não pode ficar de fora. E eu quero agradecer aqui ao convite, né, de estar nesse podcast aqui com você. E tem muitas novidades lá no stand. Quem visitar aqui vai poder ver o quê? Olha, eu te diria que quem visitar a Expo não deixa de passar no nosso stand, né? Além, obviamente, né, Fábio, da gente trazer o portfólio daquilo que a gente trabalha, né, da alumínio, da alumina, né, de ver um pouco da maquete da nossa fábrica, do nosso complexo industrial. Nós também temos as novidades, né, que a gente tem investido ao longo desses anos, que são melhorias, né, usando até a própria pegada da Expo esse ano, né, trazendo a melhoria de inteligência artificial dentro dos nossos processos, dentro das nossas operações. Então, além de conhecer o portfólio daquilo que a gente opera, quem visitar também vai poder entender um pouquinho das melhorias, né, de IA que a gente tem colocado dentro das nossas operações. Bom, agora eu fiquei curioso de tentar compreender pelo menos uma dessas possibilidades de utilização da IA na melhoria desses processos. Pois muito bem, eu vou te dar alguns exemplos aqui, né? Obviamente, né, alguns deles a gente desenvolve, né? Então nós temos hoje um departamento, né, de tecnologia que está sempre buscando, né, e desafiando cada vez mais as nossas engenharias, os nossos técnicos para buscar melhorias, e essas melhorias, ainda bem, hoje estão aceleradas graças à inteligência artificial. E também nós temos exemplo de algo que muitas vezes está no próprio mercado, que a gente também, e esse é um momento até interessante da própria Expo, que a gente se conecta com outras empresas e a gente consegue perceber, né, o que outras empresas estão ofertando. Mas nesse sentido, Fábio, da sua pergunta, voltando, eu posso te trazer dois exemplos, né? O primeiro exemplo é o desenvolvimento de uma tecnologia que a gente fez para maximizar as nossas operações, né? Nossos controles de processo. Quem visitar vai ver que a nossa fábrica demanda de um controle de processo avançado, e esta IA, né, desenvolvida, né, por nossos engenheiros, com suporte do nosso departamento de tecnologia, ela hoje tem a habilidade, né, de fazer um controle intenso, né, de processos, nosso processo produtivo, né? O que me deixa bastante feliz dessa IA, e eu não posso deixar de compartilhar isso contigo, é que essa IA provavelmente, né, deva ser exportada para outras unidades da Alcoa. Então, é a nossa inteligência, né, ganhando o mundo. Ganhando né? o mundo, né? É isso aí. E também temos tecnologia, Fábio, que estão, né, na prateleira, né? A gente tem uma tecnologia que nós usamos para ajudar, né, para dar um pouco de satisfação para os nossos funcionários que usam os nossos fretados. Então, hoje, eles conseguem, né, tomando seu cafezinho em casa, abrir um smartphone, ter um app, e ele consegue verificar qual é o status do seu transporte. Então, ou seja, é um pouco de pensar nas pessoas, né? Porque a gente consegue fazer com que ele esteja mais alguns minutinhos em casa, né? No seu lar, com sua esposa, com seus filhos, tomando café, e não perca o seu transporte para levá-lo para a fábrica. E às vezes você pode ter um engarrafamento na cidade que faz aquele transporte chegar um pouco depois, e aí ele consegue justamente administrar esse tempo, né? Em vez de repente ficar esperando o ônibus passar no local, pode ficar em casa, né? Isso facilita muito a vida dele. Não tenho dúvida, e obrigado por lembrar disso, né? Isso realmente acontece, e ainda assim, né, se acontecer um engarrafamento ou alguma outra coisa, os nossos gerentes, eles conseguem também desviar, né, outros fretados para que eles façam, né, o percurso que foi interditado antes. Então, essa é outra facilidade também que a gente tem nesse processo. É um caminho sem volta essa questão de inteligência artificial articulada às indústrias, ao desenvolvimento, essa revolução que é feita? Fábio, eu posso te garantir que quem não for para esse caminho vai ficar para trás. Porque você consegue ter benefícios que vão
ao extremo que não é só, né, eu diria para você, que não é só de produtividade, é também de conforto, é também de pensar nas pessoas. A inteligência artificial, ela está aí, ela está disponível. E cada vez que a gente usar, nós como ser humano, né, nós vamos ter mais conforto. E esse conforto, Fábio, ele está em todos os expoentes. Como eu estou dizendo, não só da produtividade, mas também no conforto ergonômico, quando você desenvolve alguma rede e aí você consegue favorecer para aquela pessoa que está trabalhando um ambiente ergonômico melhor, um ambiente de segurança melhor, né, um ambiente inclusivo, eu diria até inclusivo também. Então, para mim, quem não for vai estar ficando para trás. Agora, leva tempo, um certo tempo de desenvolvimento de uma IA, tem-se um investimento, isso consegue ser recuperado, recompensado no espaço de tempo? É verdade, esse é outro ponto importante que a gente precisa, antes de dar o passo, né, como qualquer projeto, né, a gente precisa estar muito bem, né, planejado e saber qual é o passo que a gente quer. Porque, para evitar frustrações. E esse tempo, Fábio, eu diria para você que ele é do tamanho da complexidade do problema, né? Esse exemplo que eu te trouxe, né, que é um dos exemplos, né, de vanguarda que a gente pode estar levando lá para fora, para as unidades da UCUA fora daqui do Brasil, ele demorou cerca de 6 meses para ele entrar em fase de teste, né? Obviamente, né, toda uma malha técnica ali suportando, né, com o nosso time técnico de desenvolvimento ali ajudando. Então ele demorou cerca de 6 meses. Mas ele deu tanto resultado que a resposta já se pagou. Então você tem um benefício, né? Uma vez bem planejado, uma vez bem escolhido, você pode sim ter um benefício encurtado quando a aplicação ela dá o efeito que você está buscando. E como é que funciona, por exemplo, a definição daquilo que eu vou tratar, daquilo que é a dor, na verdade, muitas vezes de uma empresa, de uma indústria, para eu buscar essa solução através de inteligência artificial? Isso é feita por um time intersetorial, de vários setores? Como é que funciona para de repente, assim, a gente precisa de uma solução para isso e se buscar essa solução? Bom ponto seu. Eu vou pegar exatamente aquilo que você trouxe. Começa pela dor, né? Começa pela dor, começa a gente identificando, né, o que está nos tirando daquele ciclo natural, né? Quais são os elementos que estão desviando da rota, vamos dizer assim. Uma vez definido, né, e uma vez ele trazendo esses elementos que estão nos desviando da rota, nós trazemos isso a um time multicolegiado. Porque não é só o olhar da engenharia. Nós também temos que botar o olhar das pessoas que operam, das pessoas que dão manutenção, né, das pessoas que podem, Fábio, perceber o que benefício ou não aquilo pode trazer. Então, como um projeto, ele tem que nascer de uma multidisciplinaridade. Então, para que você tenha uma equipe multidisciplinar envolvido nesse trabalho para dar o resultado que a gente quer. Bom, então convide o visitante que vier aqui, seja nessa sexta-feira, no sábado, no domingo, para conhecer o estande da Alumar, para que possa ver de perto todas essas inovações que você falou aqui. Com certeza, né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente não pode perder, né? Todos que estão aqui nos ouvindo, não pode perder a oportunidade de vir para a Expo, para esse momento. A Expo é um momento onde a gente transcende, né, as indústrias que estão aqui para o mundo. Então, nós temos indústrias firmes, indústrias consolidadas. Então, venha conhecer aquilo que o Maranhão tem, aquilo que nós temos de bom para oferecer. E dentro desse contexto, passa lá no nosso stand, né? A gente está com o stand preparado para que o visitante ele conheça um pouco do nosso processo de produção, conheça esses exemplos que eu trouxe, todos estão lá, sejam curiosos, tem uma equipe pronta para ajudar todo mundo a tirar essas dúvidas, né? E também venham conhecer um pouquinho daquilo que a gente transcende, o lado da tecnologia, o nosso trabalho que a gente faz também social, junto com as comunidades, né, todas que estão ao nosso redor. Então, nós temos um leque de trabalhos que estão sendo desenvolvidos, que venham com a curiosidade de trabalho que a gente faz com Solidade e também os nossos parceiros aí, os nossos vizinhos. Tudo isso no estande da Alumar? Tudo isso no nosso estande. Legal. Obrigado ao Juliano Siqueira, ele que é diretor da refinaria da Alumar,
Expo Indústria 2025, Inteligência Artificial, uma nova revolução.